E o autor do pedido de instalação da CPI, que quer investigar o padre Júlio Lancelotti, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, disse que vai pedir o afastamento do padre. A fala aconteceu depois da divulgação de notícias sobre um suposto caso de abuso sexual por parte de Júlio Lancelotti. Rubinho Nunes se reuniu com o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, e outros vereadores para discutir o assunto. O vereador acredita que a CPI é independente da nova acusação, da nova suspeita contra o padre, mas que a denúncia aumenta a necessidade de apuração. Em nota, a Arquidiocese de São Paulo informou que vai abrir uma investigação para apurar os fatos. O padre Júlio Lancelotti afirmou ter tomado conhecimento da nota da Arquidiocese com serenidade e paz de espírito e declarou que as acusações são completamente falsas. E aí eu vou falar com o Pedro Duran, como prometido. Nosso analista há pouco disse pra gente que traz novidades com relação a esse caso, no campo da política, no campo da manifestação do padre, da arquidiocese. Onde é que a gente consegue avançar, Pedro? Pois é, a gente vai começar explicando que a igreja deve ouvir, nos próximos dias, esse novo acusador, esse novo denunciante que deu uma entrevista para a revista Oeste, dizendo que 37 anos atrás o padre Júlio Lancelotti teria se aproximado dele de maneira indevida, teria tocado o corpo dele e, portanto, a igreja já decidiu que quer ouvir essa pessoa. Eles fizeram um contato por meio da revista com essa pessoa, ele já foi localizado, já respondeu os comunicados enviados pela igreja e disse que está disposto a falar contra o padre Júlio Lancelotti. As próprias pessoas da igreja com quem eu conversei entendem que é uma investigação muito difícil, porque ela aconteceu há muito tempo e, ainda que fosse verdade, seria muito difícil encontrar provas para poder endossar ali o que diz essa pessoa, enfim, que agora está acusando o padre Júlio Lancelotti nessa entrevista para a revista. É o terceiro processo de acusação, de investigação interna contra o padre Júlio Lancelotti. Em 2007 já teve um caso de extorsão, depois teve uma discussão sobre o vídeo que voltou de 2020 para 2023, que é o que ensejou toda essa discussão da Câmara e da CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Aquele vídeo que mostrava ele junto com o rapaz em cenas íntimas ali, uma suposta videochamada de WhatsApp, que naquela época, em 2020, nem a igreja nem o Ministério Público decidiram avançar com as investigações, arquivaram, porque não havia provas que apontassem nenhum tipo de crime, nem nada contra o padre Júlio Lancelotti. Agora, essa nova acusação e também uma pressão muito grande por parte da Câmara dos Vereadores, Carol, para poder mudar o requerimento da CPI que tinha sido feita lá atrás, objetivando investigar ONGs, para que ela abranja também o assédio sexual, o abuso sexual, e aí sim colocar o padre Júlio no alvo dessa CPI. Pois é, em que pé está o andamento dessa CPI, Pedro? Porque a gente acompanhou, inclusive, muitos vereadores retirando assinaturas para a instalação dessa comissão. Sim. Como é que está a discussão? O que as pessoas com quem eu conversei na Câmara me disseram é que essa retirada de assinaturas ela é inócua, porque uma vez assinado e protocolado, não tem como voltar atrás. Mas, evidentemente, a instalação de uma CPI depende de um acordo entre os líderes políticos, e isso melou esse acordo. A gente tem hoje aqui em São Paulo 55 vereadores na Câmara. Para você ter uma proposição de uma CPI, você precisa de 28 assinaturas. Esta CPI das ONGs que prestam serviços na região central de São Paulo tinha as 28 assinaturas, mas agora ela já não tem mais força porque os líderes já entenderam que não é o objetivo dessa CPI, mesmo aqueles que assinaram, investigar as ONGs e sim ter um outro foco. Resumo da ópera. A gente tem uma pilha hoje de 45 pedidos de CPI em São Paulo, 3 que estão correndo, uma da Enel, uma de cabos e fios e uma terceira CPI de assédio contra a mulher. Depois do Carnaval, o presidente da Câmara vai voltar a analisar esse pedido dessa CPI, muito provavelmente com um novo requerimento para poder avaliar se vai ou não instalar. O que pesa a favor da CPI do padre Júlio Lancelotti, por mais que ela tenha tido esse apoio esvaziado na Câmara dos Vereadores? A decisão e a vontade do presidente da Câmara, que é o Milton Leite, de que essa CPI aconteça. E aí, obviamente, o Rubinho Nunes, que é do partido dele que você citava, o vereador que foi ligado ao MBL, hoje é do União Brasil, que é o patrocinador dessa CPI, que é o vereador que está tentando fazer com que ela avance. Mas
Um resultado mesmo a gente só deve ter depois do Carnaval e ainda uma expectativa para que este depoimento deste novo denunciante contra o Padre Júlio acabe sendo um motivo necessário, o primeiro passo para a instalação dessa CPI, Carol. Pedro Duran, a gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre outros assuntos com Pedro.